Oi gente, hoje eu vou dar dicas para vocês sobre como pintar a parede e vou dar também um passo a passo de como fazer toda a preparação para a pintura de parede. Fica comigo até o final que eu vou dar dicas exclusivas para quem já tem uma parede pintada e deseja dar um tapa naquele cômodo que tá meio esquecidinho na casa, tá? O primeiro passo para fazer a pintura de parede ideal é escolher uma massa que você vai usar para preparar a sua parede para receber a pintura. Eu vou mostrar para vocês agora qual é o tipo de massa ideal para a pintura que vocês vão escolher. Vamos lá? O primeiro passo é escolher a massa corrida ideal. Geralmente são utilizados dois tipos de massa, a massa PVA e a massa acrílica. A diferença entre essas massas é basicamente a resistência delas à umidade. Como uma regra geral, a gente usa a massa PVA para tetos e forros internos e a massa acrílica para paredes e áreas externas. Geralmente essa massa acrílica, ela protege mais a superfície da umidade e ela é muito indicada para quando você vai utilizar alguma pintura acrílica. Já a massa PVA, ela pode também ser utilizada em cômodos secos, como salas e quartos, na parede. Mas o ideal é sempre utilizar também uma tinta que seja látex à base d'água ou tinta PVA mesmo. Bom, geralmente a gente tem alguma diferença de preço entre as massas PVA e a massa acrílica. Por exemplo, essa massa aqui da Souvenir, ela tá custando R$ 159,00, essa de 25 quilos. E ela é uma massa realmente utilizada para exterior e interior, só que ela é utilizada muito para pinturas acrílicas, né? Ela tem resistência boa à umidade, então ela pode ser utilizada, por exemplo, em pinturas de fachada, só que ela acaba sendo um pouco mais cara do que a massa PVA que a gente tem. Eu vou mostrar agora para vocês. Vou comparar com a mesma marca. Agora eu estou mostrando a massa corrida Souvenir, balde, também 25 quilos, e essa aqui está R$ 94,90. Ela também tem um bom acabamento, você vai ver que ela está escrito interior, porque é a massa que não tem tanta resistência à umidade, e ela pode ser usada tanto para paredes de salas e quartos, como também para tetos. A gente costuma utilizar bastante em forros e tetos internos, mas você também pode utilizar em algumas paredes. Lembrando que se você utilizar a pintura em banheiro, você tem que utilizar aquela outra massa que eu mostrei lá no início, tá bom? Uma vez que você já sabe qual é a base da sua parede, ou seja, a preparação que é com a massa corrida, ficou mais fácil de escolher qual é a tinta que você vai utilizar. Utilizando a cartela de todos os fabricantes, você pode escolher qual é a cor da parede que você deseja. E assim, com isso, você escolhe também qual é a tinta que você vai utilizar. É importante lembrar que a sua massa corrida ela tem que concordar com a tinta que você vai utilizar. Por exemplo, caso você escolha uma tinta acrílica, você tem que utilizar uma massa acrílica para dar um acabamento perfeito. E caso você utilize uma tinta à base d'água, o ideal é utilizar uma massa PVA, que aí sim você vai estar utilizando materiais que concordam. Agora vai uma dica para você que está pintando a sua parede. Nem sempre a gente tem preços que são muito parecidos, dependendo da marca. E qual que é a diferença entre esses preços? Tem algumas tintas que são muito mais diluídas que as outras, e às vezes são muito mais baratas. Então, há casos em que você compra uma tinta que é muito barata, mas que ela não vai ter o mesmo rendimento de uma tinta que é uma tinta mais concentrada. E a cobertura delas vai ser muito diferente. Então, acaba que comprar uma tinta de uma marca que você não conhece pode acabar saindo muito mais caro do que comprar uma tinta que tem a qualidade que você já está esperando num produto. É sempre importante dar uma olhadinha no rótulo dos produtos que você está comprando. Por exemplo, aqui eu peguei uma tinta que tem as informações que a gente tem que observar. Por exemplo, a quantidade de demãos, o tempo de secagem e principalmente o rendimento. Então aqui ele coloca qual que é o rendimento se você já tem uma parede branca e se você tem uma parede colorida. Se você ainda tiver alguma dúvida de quanta tinta você vai utilizar, é sempre legal também consultar os sites dos fabricantes. Lá geralmente tem uma calculadora de tinta em que você coloca qual é a área da parede que você tem e eles já fornecem qual é o volume de tinta que você vai precisar para pintar algum cômodo. Agora, além dos materiais que eu já mencionei, como a massa corrida e a tinta, a gente também precisa se preocupar com os materiais auxiliares. Por exemplo, as lixas de parede. A gente sempre precisa lixar a massa depois que a gente aplica. Então, existem várias granulometrias de lixa e geralmente a gente utiliza a granulometria de 180, tá?
é uma lixinha que serve muito para que a gente consiga deixar aquela parede com um aspecto bem lisinho. Mas você pode utilizar uma lixa que tem um acabamento um pouco mais fininho também, tá? Esse aqui é um exemplo de lixa 180. Então, ela tem mais ou menos essa carinha aqui e ela serve para deixar a parede com aquele aspecto que a gente já sabe, né? Bem lisinho e aveludado. Existem outros materiais que você também vai precisar para fazer a pintura perfeita, como por exemplo uma fita crepe. Isso aqui vai ser utilizado para isolar todos aqueles cantinhos e para impedir que a pintura vaze para outros cantos, para paredes, para o teto, para o rodapé. Então isso aqui é muito, muito importante. Caso você esteja utilizando a sua própria força de trabalho para fazer a pintura, sempre se atente para o bom isolamento, porque isso garante um acabamento muito melhor. Como a gente falou de isolamento, eu acho que é sempre legal lembrar que a gente sempre precisa ter lonas para proteger os pisos, os móveis e tudo que está à vista. Sempre cai alguma gotinha de tinta ou de massa enquanto o serviço está sendo executado. Então vale a pena gastar um pouquinho mais para comprar uma boa lona e proteger tudo, para que tudo fique o mais limpo possível quando você terminar. Se vocês observarem aqui em cima, a gente tem alguns recipientes que são feitos para misturar a tinta. Nesses recipientes você consegue derramar a tinta e possivelmente diluir um pouquinho. Ele facilita muito para a utilização do rolinho, caso você tenha necessidade de utilizar aquele rolinho de lã. E ele vale a pena também porque em alguns casos ele já vem com o próprio aplicador. Então você coloca a tinta aqui dentro, nessa parte mais funda aqui, e aí com essa parte mais rasa você consegue tirar os excessos, garantindo uma pintura muito mais bem feita e um acabamento muito mais bonito. Por fim, eu acho que vale a pena sempre falar dos aplicadores que existem no mercado. A gente tem esses tipos de rolinho aqui, que são rolinhos para parede lisa, que são mais fofinhos, mais felpudinhos, e existem também os pincéis. Esses pincéis aqui, eles são feitos para dar um acabamento um pouco melhor. Lembrando que quanto mais fininho o pincel, melhor o acabamento que ele vai dar na sua parede, nas suas quinas, e podendo até fazer o diferencial nos detalhes que você tem no seu ambiente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre pintura de parede, podem me perguntar. Eu já tenho experiência pintando as paredes. Ah, e se você lembra, eu falei que ia dar uma dica exclusiva para quem já tem uma parede pintada. A minha dica é a seguinte: se a sua parede tiver papel de parede ou uma cor muito forte, eu acho que vale a pena você reemassar a sua parede para garantir uma cobertura mais branca, mais lisinha, sem imperfeições. E assim você consegue economizar dinheiro com menos tinta, porque caso você já tenha uma cor muito forte na parede que você deseja pintar, você vai precisar utilizar mais material, e a tinta não é um material tão barato, então vale a pena gastar um pouquinho com uma massa de parede, emassando todo o ambiente, e assim você gasta muito menos com a parte da aplicação da tinta. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês, e eu vejo vocês no vídeo que eu falei de piso elevado. Clica aqui do lado que eu vou deixar a caixinha para vocês. Um beijo e tchau!